Você se confunde às vezes entre artigo de opinião e resposta argumentativa when? Você sabe que são gêneros diferentes, mas você não sabe muito bem qual é a diferença entre eles? Sabe que um tem algumas características que o outro não tem, mas não sabe exatamente quais são essas características que os diferenciam. Então esse vídeo é para você. Vamos descobrir comigo hoje quais as características fundamentais de uma resposta argumentativa e de um artigo de opinião. Eu sou a Aline Rodrigues, a diva das redações das universidades públicas do Paraná, e essas são as minhas redes sociais. Vai me seguir agora. Como eu estava dizendo para você, nós vamos falar então hoje das diferenças, né, fundamentais entre esses dois gêneros, para ficar bem certinho na sua cabeça, porque esses dois gêneros eu aposto muito em algum deles para esse vestibular de verão agora de 2025. Então, se cair, meu amor, se cair, você já vai assim, ó, fresquinha na cabeça, como fazer uma resposta argumentativa e a diferença, né, que ela tem do artigo de opinião e como fazer um artigo de opinião também. Então vamos lá, vamos lá. Bom, a primeira grande diferença é a estrutura, a macroestrutura. O que é a macroestrutura de um gênero textual? É aquela estrutura que você olha e você consegue perceber que aquilo não é um comentário, uma resposta, e sim um artigo, tá? Então, na macroestrutura, a gente já tem essas características fundamentais. Por exemplo, na resposta argumentativa, você olha e você observa visivelmente que ela é uma resposta porque ela não tem título, por exemplo. Ela não tem título. Já o artigo de opinião, dá uma olhadinha aqui, ó. Título. Título criativo, né? Então, batendo o olho, já conseguimos ver as diferenças, macro diferenças mais estruturais ali, né? Desses gêneros. Batendo o olho, tem título, é artigo de opinião. Batendo o olho, não tem título, é resposta argumentativa. E aí, já digo uma coisa aqui para vocês. O artigo de opinião tem título, mesmo que o comando não peça. A when, ultimamente, ela está colocando no próprio comando aquilo que precisa ter no seu texto. Então, por exemplo, se é carta aberta, ela coloca certinho como deve ser o título da carta aberta. Se é artigo de opinião, ela coloca lá, dê um título para o seu artigo de opinião. Porém, tem coisas que são características do gênero, já são do gênero. Mesmo que não estejam no comando, artigo de opinião tem título. Always. Resposta, resposta não. Pode ser que o artigo de opinião seja assinado se o comando pedir. Aí, a assinatura pode vir aqui ao finalzinho, tá? Ao finalzinho. Essa é outra característica também que na maioria das vezes diferencia os dois. É mais pedido nos comandos para que se assine o artigo de opinião e não a resposta argumentativa. Mas pode ser que o comando peça para assinar a resposta argumentativa também, tá? E se ele pedir, você vai assinar ali no final, do mesmo jeito, tá bom? Aqui nessa finaleira aqui, se ele pedir, exatamente aqui, ó. Tá? Bateu o ponto final, você pode assinar aqui. Ou se você terminou na linha 21 e sobrou a linha 22, pode assinar embaixo na linha 22, tá bom? Muito bem. Agora, vamos para as características mais interiores do gênero. As características que diferenciam os dois na escrita, na linguagem, na estilística, no estilo de cada um, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que a resposta argumentativa é uma resposta a uma pergunta. A resposta argumentativa é uma resposta a uma pergunta. Isso quer dizer, ó, vamos analisar o da Isadora, o texto da Isadora para a gente entender isso. Isso quer dizer que o comando vai te dar uma pergunta, certo? O comando vai te dar uma pergunta. Por que os homens ainda fazem guerra? Então, o que é o seu texto? O seu texto é uma resposta a essa pergunta
explicitando a sua opinião, e por isso que ela é argumentativa. Então, uma coisa que caracteriza muito a resposta argumentativa é que a tese dela será em forma de resposta. E aqui a gente tem a tese para mostrar aí para vocês essa diferença fundamental. Então, olha só, necessariamente em todos os temas da resposta argumentativa você terá uma pergunta. Consequentemente e necessariamente, todas as teses serão uma resposta a essa pergunta. E uma coisa importante para a gente entender é que eu não coloco de novo a pergunta no meu texto. Tem gente que coloca assim: dessa forma fui solicitado a responder a seguinte pergunta, 2 pontos, por que os homens ainda fazem guerra? Não, você tem que colocar a resposta, porque se chama resposta argumentativa, o nome do gênero, e não pergunta argumentativa. Então vamos lá. Ó, a pergunta foi feita: por que os homens ainda fazem guerra? A Isadora Ona, que domina a UEM, 120 para ela é assim, ó, sabe? Ela colocou a resposta: a razão dos homens ainda fazerem guerra é o modelo econômico vigente e a crescente onda nacionalista em todo o planeta. Simples assim. Essa é a tese em forma de resposta, né? É como se eu te perguntasse: qual é seu nome? Meu nome é Aline Rodrigues. Qual é a cor sua preferida? Minha cor preferida é vermelho. Por que os homens ainda fazem guerra? Os homens ainda fazem guerra pelo motivo 1 e pelo motivo 2. Ou a razão dos homens ainda fazerem guerra é o motivo 1, modelo econômico vigente, e motivo 2, a crescente onda nacionalista em todo o país. Então, essa é uma das diferenças entre a resposta argumentativa e o artigo de opinião. O tema no artigo de opinião pode vir em forma de pergunta? Pode, mas não necessariamente. Se ele vier em forma de pergunta, a tese no artigo de opinião também pode ser em forma de resposta. Mas como isso não é uma regra, tal qual é na resposta argumentativa, o tema pode vir de outra forma. Vestibular de inverno não vem em forma de pergunta o tema, né? Do artigo de opinião. Então, temos essa primeira característica fundamental do conteúdo entre os dois. A outra característica fundamental é que a resposta argumentativa ela vai ser mais objetiva, mais direta ao ponto, no sentido de, por exemplo, na introdução, nós temos aqui só a contextualização. Vou até fazer em outra cor. Não vou fazer em amarelo, não. Vou fazer em azulzinho. Nós temos a simples abordagem do comando. Ó, a Isadora colocou aqui papel social, como estudante. Colocou a outra informação ali do comando, né? Após participar de um projeto interdisciplinar de língua portuguesa e história sobre guerras no mundo, como parte final desse projeto, quer expor aqui no jornal online da escola. Então, tem tudo ali, né? Ó, tem papel social, tem tudo que tem no comando. Então, a introdução da resposta argumentativa vai ser essa contextualização mais básica do comando com aquilo, né, que ele traz para você. O lugar de publicação, quem é você, talvez quem seja o seu interlocutor e etc. Tá bom? Já nos argumentos, nós temos ali uma objetividade na resposta argumentativa. A resposta argumentativa vai mais direto ao ponto. Tanto resposta quanto artigo de opinião são escritos em primeira pessoa. Aliás, todos os gêneros da UEM você vai escrever em primeira pessoa. A resposta, o artigo, as 2 cartas e o comentário. Escreva tudo em primeira pessoa, tá bom? E a resposta, a linguagem da resposta é mais direta ao ponto. Você responde, você está ali para responder algo, apontando aí a sua opinião, as suas 2 teses a partir dessa pergunta que te é feita, tá? Então, ó, vamos olhar o exemplo da Isadora para a gente entender isso aqui. A Isadora faz assim o argumento dela. É preciso refletir, antes de tudo, que a lógica capitalista é um dos principais motivos do derramamento de sangue no mundo. Então, certinho, ela retoma o argumento 1, aqui, ó, o argumento 1, modelo econômico vigente, ó lá, lógica capitalista, usa o bom e velho sinônimo, né, para não ficar repetindo as mesmas palavras,
e retoma o tema aqui, ó, derramamento de sangue, guerras, né? Então, é sinônimo de guerra, derramamento de sangue. Já foi direto ao ponto, né? Fez uma frase mais objetiva, apresentou o argumento, reapresentou o tema, depois ela vai para a explicação, ó lá. Isso porque, ao meu ver, né, ó, primeira pessoa ali, o corpo social influenciado por esse modelo econômico tende a se submeter a situações deploráveis, como guerras e conflitos armados, em uma justificativa incansável. Calma. Em justificativa da incansável busca de lucro e vantagens econômicas. Ela tá afobada, essa professora. Respira para fazer a leitura, professora. Explicou ali, né? O porquê e o como acontece ali essa lógica capitalista, essa busca por lucro que faz as pessoas se submeterem a conflitos, a entrar em guerra, né? Para ter vantagens econômicas ali, para garantir vantagens econômicas para aquele país. E aí ela embasa, segundo Marx, olha lá. Segundo o sociólogo Marx, a vantagem do capitalista consiste em encher os bolsos mais que possa. Nesse sentido, tendo em vista a grande ambição por capital, é coerente que os homens declarem guerra. Então, nesse parágrafo, a gente já vê essa linguagem mais direta. Tem uma primeira pessoa, mas não tem muito aquela estilística de provocação ao leitor ou de interlocução com o leitor, né? Já no artigo de opinião é diferente. A linguagem não é tão direta ao ponto assim, não é tão objetiva, tá? Só antes da gente ir pro artigo de opinião, uma outra característica, então, além da linguagem, é a conclusão, né? A conclusão da resposta argumentativa pode ser mais simples, olha lá. Só retoma de novo a pergunta. Logo, diante do exposto, reitero que o motivo de o ser humano ainda fazer guerra atualmente é a crença na superioridade da própria nação, ademais, a lógica capitalista. Então, é como se ela estivesse respondendo a pergunta mais uma vez ali na conclusão, tá? Agora, vamos prestar atenção na linguagem do artigo de opinião, naquele tipo de frase que você vai fazer que na resposta argumentativa não cabe. Porque o objetivo da resposta é responder uma pergunta e é isso. Já o objetivo do artigo de opinião é um pouco mais do que isso. A característica dele vai um pouquinho além disso. Então vamos ver. Olha lá. O artigo de opinião é a sua opinião sobre o problema. Então, ó, artigo de opinião é a sua opinião. Isso faz com que o gênero te dê mais liberdade para mostrar mais a sua subjetividade, o eu. Entendeu? Então, além dessa primeira pessoa, o artigo de opinião, por ser híbrido com a carta, ele também permite que você faça interlocuções com o leitor, ou seja, que você use a segunda pessoa, que você fale diretamente com o leitor. E por ser um gênero de muita subjetividade, ele te dá mais liberdade na linguagem. Então você pode fazer perguntinhas, né, para o leitor. Você pode fazer frases provocativas, você pode fazer comentáriozinhos entre as informações que você dá, comentários de cunho mais pessoal, né, de cunho mais subjetivo. Então, além, né, do título criativo, nós temos essa linguagem do artigo de opinião. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo que vai dar pra gente essa noção da linguagem do artigo de opinião. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na estrutura, porque além do título criativo fazer essa diferença, né? Além do título criativo fazer essa diferença entre a resposta argumentativa e o artigo de opinião, e a linguagem também, como eu já disse para você, nós temos algumas coisas que vão colocar, na hora que o leitor for ler o seu artigo, que vai colocá-lo dentro do gênero. Então, depois do título, o que se tem é uma estratégia de introdução. Na resposta argumentativa, você não precisa de estratégia de introdução muito elaborada, porque você já pode... Gente, os pernilongos estão me picando. E eu não sei onde está meu repelente. Vou ter que terminar a aula sendo picada por pernilongos, porque eu não vou gravar essa aula de novo. E olha o que eu faço por vocês. Eu estou sendo atacada por pernilongos.
E vou terminar a aula desse jeito, para mostrar o quanto eu quero que você aprenda a fazer redação UEM. E depois eu vou lá procurar o meu repelente, porque tá foda, cara. Ó, a resposta argumentativa você já começa no comando. No artigo de opinião, não, querida. O artigo de opinião você faz uma estratégia de introdução, né? Olha, a estratégia que esse texto acho que é da Nicole, esse texto é da Nicole. A estratégia que a Nicole usou, ó. Estuda a transformação. É futuro. É para todos. É necessário. Estudo é gratuito. Então, você vê que ela começou ali com uma enumeração. O tema era a PEC 206/2019, que pretendia cobrar mensalidade do ensino superior, né, e manter gratuidade para as pessoas sem condições socioeconômicas para pagar. E aí era para você se posicionar. Você concorda com essa tese, com essa PEC ou não? Cobra ou não o ensino superior de quem pode pagar? Aí, antes de ir pro comando, tá vendo que aqui ela vai pro comando, ó. Aqui onde tá em amarelo, ela vai total pro comando. Eu, representante do centro acadêmico, promovi com a comunidade acadêmica acerca da proposta da emenda à Constituição, a PEC que traz a ideia da cobrança, ó, tudo aqui é comando, tudo é comando. Isso aqui, até aqui mais ou menos, ela transformou em introdução. Porém, antes ela usou uma estratégia de introdução. E essa é uma outra característica que diferencia o seu artigo de opinião da resposta argumentativa. Você tem que começar com uma estratégiazinha, seja uma provocaçãozinha desse jeito, você faz uma enumeração, né? O estudo é isso, é aquilo, tal. Estudo é gratuito. Seja uma frase mais impactante acerca do tema, que já mostre talvez o seu posicionamento acerca do tema. Seja um repertório sociocultural seu ou do texto de apoio, tô borrando tudo meu batom, seu ou do texto de apoio, então você pode usar, tá bom? E então comece o seu artigo de opinião assim, impactando o seu leitor. Use uma estratégia de introdução. E aí, a tese, tá? Você não pode deixar artigo de opinião sem tese, viado. Pelo amor de Deus, você é louca! Faz tese. Por que eu tô falando isso? Vocês assistem o podcast do Mano Brown? Ele fala uma coisa dele, fala assim, por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque eu não sei o que lá. Então, ó, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso, minha irmã, porque tem gente que tá esquecendo de fazer tese no artigo de opinião da UEM. Eu vi um monte de alunos, os meus, poucos fizeram isso. Quase ninguém fez isso. Que eu sei que esquece, acontece, mas você não vai esquecer, tá? Mas eu vi muitos alunos, como eu disse pra vocês, a maioria não são meus, obviamente. Aline, cuidado com o que você fala. Que simplesmente não fizeram tese, fizeram assim. Vieram até aqui, ó. Sabendo disso, fui convidado para expor a minha opinião sobre o assunto. Sabe? Só fala isso. Nesse sentido, venho expor a minha opinião sobre o tema. Tá, você pode falar que vem expor a sua opinião, só que você precisa expor a sua opinião. Você precisa fazer uma tese. A tese é essa afirmação que você faz acerca do tema. Sendo assim, eu, enquanto estudante de graduação em instituição pública, acredito que não se deve aplicar mensalidade no ensino superior público. Aí a tese da Nicole. Eu já sei se ela é a favor ou contra a PEC desde a introdução. Porque o papel de uma introdução, acima de tudo, é apresentar tema e tese. Se você não coloca tese em uma introdução, ferrou. Então, a partir de agora, né, sabendo que a tese é a sua opinião sobre o assunto, eu sei qual é a opinião da Nicole sobre esse assunto. Ela é contra a PEC. Não se deve aplicar na opinião dela. E aí, olha lá, parágrafo de argumento. A gata dá um show. Vocês vão observar que ela, em alguns momentos, ela dá a informação e ela coloca um tonzinho da subjetividade dela. Ela dá a informação e ela faz um comentáriozinho. Quer ver, ó? Nesse sentido, leitores, a gratuidade nessas instituições, incluindo a nossa, se faz presente há um tempo e para mim deve continuar assim. Ó,
interlocução com o leitor, você pode falar diretamente com o leitor no artigo de opinião. Você inclui o leitor na sua discussão, afinal de contas, o leitor desse texto especificamente eram pessoas que estudavam na faculdade, faziam ensino superior público, né? Aí ela continua, ó, no passado, quando a família real trouxe as primeiras faculdades para o Brasil, a educação era totalmente elitizada e continuou sendo por muito tempo. Porém, a situação atual é muito diferente. Aqui ela trouxe informação, tá vendo? Repertório sociocultural histórico. Isso aqui é fato. Isso aqui não é a opinião dela. A família real trouxe as suas primeiras faculdades para o Brasil e elas eram elitizadas. Ponto, isso é fato. Isso aconteceu, isso é história. Mas quando ela diz aqui, a situação atual é muito diferente e ela adiciona esse comentário, ainda bem, exclamação. Aqui ela mostra, isso é subjetividade minha. Eu estou dizendo ainda bem. É ainda bem na minha opinião, para mim, entendeu? É isso que eu tô falando pra você. A linguagem do artigo de opinião é isso, é essa provocaçãozinha, é essa, entendeu? Ó, quer ver que ela faz aqui? Ó, essa proposta teria lógica no passado. Creio que não é necessária atualmente. Isso aqui é a opinião dela. Então ela vem com o fato, ela vem com o dado, ó o dado aqui, ó, 70,2% dos estudantes tal. Só que ela sabe que ela está escrevendo um artigo de opinião e não uma resposta argumentativa apenas. Ela traz o dado e ela traz um comentário mais subjetivo, ó, da crença dela. Creio que não é necessário atualmente. Mas da crença dela mesmo, entendeu? Não podemos deixar isso acontecer. Mais um comentáriozinho de cunho mais pessoal dela, entendeu? Da subjetividade dela. Não podemos deixar isso acontecer. Exclamação. Tá? E aí, ela faz uma conclusão mais simples, mas você pode fazer uma conclusão um pouquinho mais elaborada, né? Olha, de retomada, né? Portanto, leitores do jornal online, ó, coloca um vocativo na conclusão. Diante dos fatos apresentados, pernilongo! Reitero que sou contra a cobrança da mensalidade do ensino superior. Então, ela retoma a ideia dela. E ela não continua a conclusão, né? Mas não foi necessário, ela tirou 120. Mas uma coisa que você pode fazer é você colocar uma reflexão depois da sua conclusão, uma sugestão, né? Tá, se a PEC não soluciona o problema da universidade pública, o que você pode sugerir? Nesse caso, por exemplo, você poderia sugerir menos corrupção e mais investimento em educação, por exemplo, em ensino superior, né? Bom, cadê vocês? Essas são as características fundamentais que eu trouxe para vocês hoje acerca desses dois gêneros, resposta argumentativa e artigo de opinião. A partir de hoje, você não confunde nenhum deles. Deixa eu te dar um recado. Eu tenho um mini curso de redação, o EM. Se você está assistindo a esse vídeo antes do vestibular de verão, aliás, de 2025, eu tenho um mini curso, o EM, por R$ 99,90, em que, em uma sentada, sério, tem gente que comprou esse mini curso uma semana antes do vestibular da UEM e tirou 120, 117. Então, é um mini curso mesmo, ele vai direto ao ponto, são poucas aulas, você consegue assistir aí, né, uma semana, 5, 4 dias e se preparar de uma maneira efetiva para o vestibular da UEM. Vai no meu Instagram. No link da minha bio tem esse mini curso. Você pode adquirir. Depois que você adquirir, eu te coloco no grupo do WhatsApp. Toda sexta-feira eu abro o grupo e a gente conversa, tira dúvidas e etc. Tá bom? Quero te ajudar. Então vai lá para você mandar bem na UEM e saber profundamente, conhecer profundamente todos os gêneros com um curso simples, pequeno, direto ao ponto. Eu costumo dizer o seguinte: você não precisa de muitas aulas, você precisa das aulas certas. Então vamos lá? Vamos nos preparar para a UEM? Um beijo!